Olá, esse é o Conexão. A última PNAD contínua da educação mostrou que o trabalho ou a busca por um emprego é um dos principais motivos que levam os jovens a abandonar os estudos. Mas será que é só isso? O Núcleo de Pesquisa e Avaliação da Fundação Roberto Marinho se debruçou sobre os dados da pesquisa e fez alguns recortes para a gente entender esse cenário um pouco melhor. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, o que tem afastado as juventudes da escola e interrompido a formação. Comigo aqui no estúdio está o Antônio Freitas, que é pró-reitor da FGV, a Juliana Leitão, que é especialista em políticas educacionais da Fundação Roberto Marinho, e a Ariana Brito, professora de economia do IBMEC. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. A gente está com um gráfico aqui na mão, todos nós preparados para fazer essa análise, porque quanto mais a gente cutuca essa PNAD, mais coisa vai saindo, mais informação, é realmente um mundo de dados para a gente avaliar. E aí eu quero começar aqui com a Juliana perguntando para ela. A Fundação fez aqui um recorte interessante entre jovens, que a gente vai até mostrar daqui a pouco na tela, de 15 a 17 anos, que seria ali o equivalente ao ensino médio, e de 18 a 24 anos, que seria aquele jovem que, em tese, deveria estar ingressando no ensino superior ou na formação de tecnólogo, enfim. Está aí o gráfico que a gente vai começar a analisar agora. Vamos começar, então, pelo segmento de 15 a 17 anos. Eu estou vendo aqui, de acordo com esse gráfico, que uma parcela significativa de homens e mulheres tem deixado a escola por falta de interesse. É isso, esse número chama atenção, né, Bernardo? Porque é o mais elevado e é um público que deveria estar na escola. São várias as razões desse não interesse, assim como os motivos gerais, né? Mas se eu pudesse dizer sobre o não interesse, eu diria que a escola se desconectou com as aspirações dos jovens. Ela acabou ficando chata. Pois é uma coisa realmente impressionante, porque eu estou olhando o gráfico aqui, entre os homens nessa faixa etária de 15 a 17 anos, 40% dos que saíram porque declararam que não tinham simplesmente interesse de estar dentro da escola. Na verdade, aí a gente tem até que fazer um ponto, né? Quem declara isso na PNAD é o responsável pelo domicílio, né? Então, ele responde que o jovem daquele domicílio não tem interesse. Entre as mulheres, 25%. Isso. Mas de qualquer forma é altíssimo e eu acho que tem a ver, assim, no meu entendimento e no entendimento assim, dos especialistas no assunto, tem muito a ver com a escola, com a desconexão entre o jovem e as aspirações do jovem desse tempo. A escola acabou ficando chata, ela acabou gerando um desengajamento nesse jovem, né? E uma escola que está desconectada, ela é desconectada do jovem, não presta atenção, por exemplo, na capacidade de aprendizagem dele, nas dificuldades, ela reprova e ao reprovar gera distorção e ao gerar distorção, ela faz com que o jovem acabe abandonando a escola, perdendo o interesse e na sequência abandonando. Esse debate até foi mudando ao longo do tempo, aí, de modo geral, falando mais sobre evasão mesmo. Antes acreditava-se isso mais a fatores externos, né, ao abandono de modo geral. A gente está chamando abandono e evasão aqui igual, mas tem uma diferença. Você trouxe um ponto importante que é o seguinte, essa declaração de que não tem interesse é respondida muitas vezes pelo responsável da casa, né, nem pelo jovem propriamente. Há uma chance grande também de que o que está tirando o jovem da escola, a gente nem saiba exatamente qual é esse motivo, né? Pode ser uma necessidade da família, enfim. Não, sim, mas aí a necessidade da família também está muito relacionada com os outros indicadores, né? Que aí também são relevantes. Nesse grupo, é relevante ainda o procura ou não procura trabalho, e no de 18 a 24 ainda mais, né? No caso dos homens entre 15 e 17, a gente tem um percentual de 24% desses jovens que decidiram abandonar o estudo porque estão trabalhando ou procurando um trabalho. Agora, deixa eu perguntar para o Antônio aqui. Antônio, esse dado, por exemplo, a gente continua vendo que a questão do trabalho, a busca por um trabalho é um fator importante aqui para explicar a saída desse jovem. Isso é um pouco o retrato dessa década que a gente está vivendo, o país está vivendo? Olha, o Brasil é um país de contrastes, dos mais variados contrastes que possamos imaginar. Nós somos a 6ª ou 7ª economia do mundo, porém somos 60º, 70º, somos lá atrás na educação. Ou seja, o sistema demonstrou total incapacidade no gerenciamento dos recursos para a educação no Brasil. Então,
os recursos são muito mal geridos. Então, isso já é um sinal que as coisas não vão bem. Nós investimos o que os Estados Unidos investem, que a Alemanha investe, que os países da OCDE investem em termos de percentual do PIB. No entanto, os resultados são pífios. Temos um problema. Agora, o aluno sai da sala de aula. Você já saiu de um cinema, de um filme, de um teatro, que você estivesse gostando? Não. O aluno volta com o pé. E aí, como disse a nossa cientista aqui da Globo, não é? O aluno sai porque, entre outras coisas, não é a única coisa, entre outras coisas, porque ele não está gostando. A aula não tem quem aguente 6, 7 horas de aula sentado, ouvindo aquela mesma coisa que o professor tem a dizer. É aquele modelo claramente prussiano de educação antigo. É um modelo industrial, de fato. De fato, quando houve a Revolução Industrial Inglesa, faltava mão de obra. Então, criaram escolas para preparar as pessoas para trabalharem nas fábricas. E é por isso que o arranjo físico é muito parecido de uma fábrica. Ou seja, tinha alguém ditando que ele tem que aprender para praticar. Mas com o avanço da tecnologia, o aluno tornou-se dono de uma série de informações. Hoje, com o iPhone, com o iPad, ele acessa o mundo. Sim. Então, a escola tem que ser centrada no aluno. O aluno hoje não consegue ficar mais que 15 minutos ouvindo com muita atenção o docente. Então, como disse a nossa colega, a falta de interesse decorre, entre outras coisas, do método de ensino, que não é centrado no aluno, que não é voltado ao interesse do aluno. Você ensina uma coisa que não é bem aquilo que ele quer saber. Às vezes o professor dá aula de trigonometria, ele chega lá e diz, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E por quê? Por que eu estou aprendendo isso? É uma boa pergunta. Até Qual hoje eu não entendi. Qual a utilidade disso? Não é? Seno e cosseno era uma coisa assim difícil. Então é o seguinte, você tem que demonstrar a utilidade para o jovem ou para a jovem do que ele está aprendendo, da que ele está aprendendo. Porque senão ele vai buscar na internet outras informações que é do interesse dele. Agora, Ariana, a gente está aqui falando, surgiu essa questão aqui sobre o interesse do aluno, porque é um dado que salta aqui, né? Essa perda de interesse, e a gente pode analisar isso de muitas maneiras, né? Do ponto de vista de gestão escolar, formação do docente que está ali atendendo aquele estudante. Como é que você avalia isso? A gente vê que entre os homens 40% de perda de interesse, entre as mulheres 25%. Existe alguma coisa também que esteja acontecendo na comunidade desse estudante, nas famílias desses estudantes que podem explicar isso de alguma maneira? Bom, eu acho que uma das questões quando a gente fala especificamente sobre a questão da falta de interesse, o dado importante é que, ainda que esse percentual seja grande, ele não é novo. Então, para nós, economistas da educação, que estudamos questão da evasão escolar, do abandono, esse é um dado recorrente em todas as pesquisas, desde que esse dado pôde ser analisado. Então, a gente começou ali por volta do início dos anos 2000 e as razões são a falta de interesse, ela sempre aparece. Então, se a gente está falando de quase 2 décadas com o mesmo motivo, que é a falta de interesse. Dentro dessa ideia, bom, como que a gente pode mudar? Aqui ela se deve. Sim, a gente tem esse distanciamento e no final do ano passado, com a aprovação da Base Nacional Curricular Comum para o Ensino Médio, a gente parece dar algum sinal de mudança para que a gente olhe o ensino médio de uma outra forma. Mas tem uma questão importante que até os economistas falam, que é um distanciamento para o aluno, para esse jovem, em relação a não só o que ele aprende, mas qual é o retorno que ele tem por estar investindo o tempo dele, as horas dele em ficar na escola. Então, tem uma questão muito relevante em relação à informação, ou seja, tudo bem, eu vou passar 3 anos aqui da minha vida, eu vou passar 4, 5, 6 horas investindo um tempo, investindo financeiramente também, mas qual que é o retorno que eu tenho disso? Então, muitas vezes, o jovem não tem essa ideia de que
necessariamente ele vai ter um salário maior ao permanecer na escola. Isso pensando do ponto de vista de salário, além de ganhos de outras habilidades, que são muito comuns que a gente fala hoje, habilidades socioemocionais. Então, a questão da liderança, a questão da responsabilidade. E você me permite mesmo, porque esses são retornos que vêm com o tempo, né? Exatamente. E me parece que há uma urgência para esse jovem, né? Ele precisa, parece que, resolver a vida dele para amanhã, né? Exatamente. É muito rápido. Então, como a gente falou aqui, realmente a educação, e aí independe de no Brasil ou não, ela é uma área que mudou muito pouco. Eu sou professora, a gente ainda dá muitas... as aulas ainda são formatadas nesse modelo muito clássico do professor, mas a gente tem muitas experiências interessantes, inclusive no Brasil. Mas se a gente pensar num trabalho de formiguinha, essa questão do interesse na verdade, se eu pegar esses 40% para os homens e 25% para as mulheres, tem um trabalho de destrinchar o que exatamente quer dizer essa falta de interesse. E aí esse é um trabalho de formiguinha na escola, com a equipe pedagógica, conhecendo os alunos, conhecendo as famílias. Então esse número, ele é isso, se a gente conseguisse destrinchar ele mais, aí sim ele vai dar para a gente uma visão ainda melhor. Mas já é uma pista para quem pensa gestão escolar, é uma pista importante, né? Para você começar a analisar, você complementando. Quer dizer, dentro da linha que as duas colocaram, é absolutamente importante a relação empresa-escola. Ou seja, o aluno ver que aquele profissional que estudou, que investiu tempo em educação, ele tem uma vida melhor do que muitos que ele conhece, talvez os pais deles, não é? Ou seja, que há um grande retorno no investimento em capital humano. Então, esse contato da empresa convidar pessoas para falarem, para conversarem. E você tem um outro lado da moeda. Nas famílias mais abastadas, os pais fazem isso, em casa. Os pais conversam com os alunos. Os alunos têm acesso a livros, a viagens, ao passo que as famílias mais pobres não têm nenhum apoio extraclasse. É absolutamente importante que para todos os alunos, principalmente os mais pobres, haja um apoio extraclasse, para que o aluno não fique reprovado, para que ele não fique para trás. A reprovação do aluno é uma marca horrível, porque ele se sente inferior. E uma falência do sistema, de alguma maneira. Uma falência do sistema. O sistema não conseguiu identificar ali uma dificuldade, não conseguiu dialogar com aquele estudante. É necessário que as escolas públicas ofereçam um apoio extraclasse, principalmente para os alunos oriundos das classes menos favorecidas, porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, ele fica só, volta para casa, tem que fazer um dever e não tem quem oriente. Então, essa orientação deveria ser dada na própria escola. Juliana, quer complementar? Não, sobre isso que o Antônio está falando, tem um ponto que é exatamente isso, a visão sistêmica, né, que você tem que ter para lidar com isso, né? Não é só a escola, né? Você tem todo um processo relacionado à saúde, à informação, relacionado à assistência social, que escolas, famílias mais pobres realmente não têm acesso, não tem uma família que incentive, na maior parte das vezes, ou porque não tem tempo, ou até porque não tem conhecimento suficiente, porque vem de uma outra geração. Então, esse é um ponto, a gente precisa analisar isso de uma forma sistêmica. A questão da educação em regime de tempo integral é importante nesse diálogo? Seria totalmente importante, com certeza, é um avanço, né? E não é à toa que quem conseguiu isso tem melhores indicadores, como é o caso de Pernambuco, né? Conseguiu mais da metade das escolas são de tempo integral. Mas, então, aí retomando um pouco do que a Ariana falou sobre a informação, os jovens não têm todas as informações disponíveis, a escola não consegue passar
para que ele entenda o que é, na verdade... O que ele está fazendo ali, né? O que ele está fazendo ali e o que ele vai ganhar estando ali. É um momento em que o jovem tem já um início, né, o ensino médio, já um início de autonomia, começa a ter a independência, e se você não der para ele as informações, apresentar consequências, mostrar que caminhos ele pode escolher, não construir isso com ele, é muito difícil que ele permaneça. E o retorno, né, em relação a salários, assim, a gente sabe que ele diminuiu ao longo do tempo, né? Mas ele é muito elevado ainda, né? O retorno educacional na remuneração é muito elevado. De estudo, obviamente. Mas isso é tudo muito confuso para o jovem. E ele não tendo esse apoio dentro dentro da escola, fica muito difícil especificamente para os jovens mais vulneráveis. Queria fazer um outro recorte, que acho que é mais específico e importante a gente fazer, que é a questão das mulheres, ainda olhando essa faixa dos 15 a 17, que é a faixa ali do ensino médio, seria do ensino médio, né? A gente ainda vê que uma parcela significativa se afasta por questão da gravidez, são 10%, né, das alunas que se afastam por esse motivo, 15% porque já cuidam de alguma criança ou adolescente, e 6% porque tem afazeres domésticos e cuidados pessoais. Isso mostra ainda um padrão que a gente ainda não conseguiu mudar, né? A Ariana poderia... Enfim, isso ainda é uma característica forte de uma sociedade patriarcal como a nossa. Então, esses dados... A questão da maternidade precoce é uma questão sobre as jovens, sobre as meninas, muito recorrente. E é uma das questões que, em termos de política pública, a gente volta de novo na importância da informação, de como você trazer para dentro da escola, junto com o corpo pedagógico, ou seja, explicar quais as consequências dessa maternidade precoce, porque majoritariamente é essa menina saindo da escola. E aí, na verdade, a gente está enfrentando duas frentes, porque ela está saindo da escola e aí todas as consequências que isso tem, na verdade, de reverberar sobre uma situação de pobreza, então, recorrente, e ainda de uma situação de que, uma vez que ela saiu da escola para ter o filho, ela pode ter o interesse de voltar para a escola em algum momento, mas isso pressupõe o equipamento público de creche. E como é que ela... E é outra questão que a gente esbarra, né? Como é que ela retoma esse ensino depois, essa trajetória, né, na educação, e como ela depois se insere no mercado de trabalho? Isso vai bater lá na frente, né? Esse atraso ali na formação e ainda com o ônus de ter que provavelmente criar essa criança, né? Exatamente. Os dados, eles já são... existem dados muito recentes que mostram mulheres com filhos ganham menos, em média, do que mulheres sem filhos. Quer dizer, as mulheres ganham menos, em média, né? No Brasil. Ganham menos. E quando elas têm filhos, elas ganham ainda menos. Então, se você pensar de uma menina que entrou nesse processo de maternidade precoce e que se escolarizou mais tarde, com uma qualidade de educação que já é bastante problemática, e aí depois essa reentrada no mercado de trabalho, há grandes chances de que ela entre nesse mercado informal ou em carreiras que remunerem ainda menos. Tem um ponto que a Ariana estava falando, que é o seguinte, né? O jovem não tem informação e aí, portanto, pode ter uma gravidez precoce. Por outro lado, ela está desinteressada na escola. Então, aí, pesquisas qualitativas também mostram que tem essa relação. Ela tá desinteressada, ela não vê um papel social ali, ela vê um papel social, ela não vê no trabalho, e aí a gravidez vem, e aí vem por falta de informação. Então, é um jogo, né? A escola ajuda a produzir isso também, como parte do processo. É curioso. E um ponto que você estava falando, se você pensar a gravidez, somar a gravidez, enfim, no caso, só a mulher, né? Mas a gravidez, os afazeres domésticos e os cuidados. Você vê que soma mais de 30%, acho que 31%. Ainda é mais impressionante que 30% terço quase. São de atividades relativas a cuidado, que as mulheres estão cuidando. E reforça aí o papel. Entre os homens nem aparece essa questão de afazer doméstico, cuidados. Não aparece em nenhum das duas faixas etárias. É um percentual aparece muito pequeno. Muito residualmente entre 18 e 24 anos a questão de afazer doméstico, né?
Mas aí já falando, passando para os 18, 24 anos, seria aquela faixa de idade que se tudo tivesse ocorrido como esperado, o jovem estaria fazendo uma faculdade, se lançando no mercado de trabalho, mas ainda assim a gente sabe que é uma minoria no Brasil ainda que consegue completar esse trajeto. E aí, entre 18 e 24 anos, a questão do trabalho se torna muito significativa. E aí eu volto a perguntar para o Antônio, isso é um retrato também do momento da década? Olha, o aluno com o ensino médio, ele já tem mais capacidade de escolha. Então, se a escola ela não é uma escola atraente, ela não é voltada para o interesse do aluno, ele tende a abandonar a escola. Ele tende a abandonar a escola porque ele tem mais opções. Se você considerar que de 15 a 17 anos, 50% dos jovens estão fora do ensino fundamental. Já estão fora do ensino fundamental. Se você imaginar 100 entrando, quando terminar o Fundamental 1, 15% já saiu. Quando terminar o Fundamental 2, 24% já saiu. Quando terminar o ensino médio, 41% já saiu. Então, por que as pessoas saem? Primeiro, sai porque o ensino é pouco interessante. Não tem... Você tem escolas que não têm livros, escolas que não têm bibliotecas, professores que trabalham a exaustão, professores que não têm educação continuada, professores mal remunerados e assim por diante. Então, e esse é um grande problema no Brasil por causa da nossa pirâmide etária. O número de jovens vai diminuindo e vai aumentando o número de pessoas idosas, não é? Então, se essas pessoas jovens não tiverem educação primorosa, o Brasil está fadado a um grande problema. Há um grande problema por quê? Porque se a educação for frágil, e o que acontece com a mulher? Eu, por exemplo, na minha experiência, eu não vejo nenhuma discriminação de salário entre homem e mulher. Zero discriminação. Zero. Zero. Isso no seu círculo. O que há é a qualificação. Todas as pessoas que trabalham comigo são mulheres. 100%. Até porque as mulheres são mais cuidadosas, mais zelosas, mais responsáveis. Então, eu acho que a mulher é um trabalhador ideal. Você vê grandes cirurgiões, pilotos de avião. Essa equidade, certamente, ela acontece em alguns círculos, algum ambiente, mas de maneira... O problema é o nível educacional. Que homem ou mulher que não tiver educação de qualidade, no mundo que está em transição, toda atividade repetitiva e manual, ela vai ser ou inexistente ou de baixa remuneração. Só vai sobrar aquela que tiver uso de tecnologia, que você dominar a tecnologia. A necessidade de formação, hoje em dia, ela é para todo mundo, em geral. Quando a gente fala nessa diferença entre homens e mulheres, imagino que em alguns círculos, em algumas funções, essa equidade já tenha chegado, mas, em média, de maneira geral, a gente sabe que no Brasil ainda... E a PNAD está aí para mostrar isso, né? No local que eu trabalho há muito tempo, eu nunca vi ninguém remunerar. Que sirva de exemplo. Vamos expandir essa tendência para o Brasil. Na minha vida, em mais de 70 anos, eu nunca vi isso. O que eu vi é pela qualificação. Isso é como a gente espera que a gente deseja que seja. Inclusive, eu tenho uma filha, e tenho mãe, e tenho irmã. Então, eu sou a favor das mulheres. Não, sim, mas que bom que elas conseguiram essa equidade. Mas é porque... Eu e a Ana, nós vamos protestar. Tem uma questão importante que você colocou. O Brasil vem passando por uma crise econômica já há alguns anos. E os jovens, eles são, assim, várias pesquisas já mostraram, principalmente quando a gente analisa ciclos econômicos, eles são os mais afetados em um momento de crise, porque eles são os mais solicitados para essa inserção precoce no mercado de trabalho. E aí, essa escolha que ele tem que fazer, ou seja, no momento em que, por exemplo, os dados de desemprego vão sair entre hoje e amanhã, né, pelo IBGE. Então, a gente estava entre 13 milhões, 12,5 milhões de desempregados. É um patamar desesperador. Altíssimo e que se mantém. Então, quando você pensa dentro de uma família média brasileira, ou seja, o seu pai perde o trabalho e a sua escolha eu vou permanecer estudando no ensino médio, eu vou ajudar a minha família e começar a procurar um trabalho. É aquele cenário que a gente
infelizmente, conhece bem, né? E isso afeta privações. majoritariamente Pois é. essa faixa etária aqui. Olha, eu estou sendo... Quando ele entra, né, assim, no mercado de trabalho, nessa situação, ele entra na informalidade, né? Na maior parte na informalidade. Então, Sim. ele entra numa situação desfavorável. Sim. Olha, eu estou sendo avisado aqui que o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu sei que a Sério? gente poderia desdobrar isso Nossa. aqui em vários outros gráficos. Juliana vai fazer vários outros gráficos aqui para Nossa. gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. O tema não se esgota aqui, a gente certamente vai voltar a falar sobre o PNAD, trazer mais dados, mas muito obrigado pela participação de vocês aqui no Pode ser Conexão. mais uma palavra, não? 10 segundos. Temos que cumprir a Constituição do país. A educação é um direito de todos, é um dever do Estado. Com Não certeza. tem por que ficar uma pessoa de qualquer nível social sem ter acesso à educação que ele Sem busca. dúvida. Muito obrigado, viu, Obrigada. pela finalização. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.